O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. E agora vamos começar, Carol. Vamos lá. Agora vamos lá. Começa você. Sabe qual é uma dúvida que eu tenho, André? Eu sempre pergunto isso. Como você, Baroni, porque assim, eu acho muito legal o conteúdo que você traz. E você traz. Eu até tava vendo uma live sua sobre fundos imobiliários essa semana e você traz com uma forma simples, serena de falar. Mas o que eu queria saber, você é professor, você fez economia, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e como você começou nesse mercado. E você fala muito sobre fundos imobiliários. Como que foi essa história? Bom, vamos lá. Sim, eu sou professor, então eu comecei a dar aula muito cedo, então já tenho aí 23 anos de sala de aula, tá? Então eu comecei a dar aula praticamente 19, 20 anos, eu já comecei a dar aula. Então, o que aconteceu aí nesse percurso, né? Eu comecei a trabalhar como todo mundo, começando com poupança, começando com fundos de investimento, sofisticando para outros tipos de fundos, sofisticando para mercado de ações, e tudo isso dando aula. Acredite se quiser, mas é a verdade o que eu vou dizer para vocês aqui, sem mais nem menos. Teve uma época na minha vida que eu dava aula em 5 lugares diferentes. E quem é professor sabe que é verdade. Você dá aula numa faculdade 2 dias, numa outra, na pós-graduação, fim de semana, aquela coisa, né? Então, assim, cheguei um momento na minha vida que realmente eu dava bastante aula, fui muito ativo em sala. Obviamente, quando chegou ali 2017, quando veio a Suno, isso foi perdendo um pouco mais de espaço. Hoje eu ainda continuo em pós-graduação, claro, uma intensidade bem menor, mas eu ainda continuo dando aula. Então, sim, sou professor ainda, não sou. E às vezes o pessoal acha que o professor é uma forma, né, de marketing, de chamar, mas não, é professor mesmo. E esse jeito mais simples é sempre aquilo que eu ouvi dos meus alunos. Baroni, às vezes você traz com essa simplicidade, você traz de uma maneira mais objetiva, e isso nos ajuda muito a entender algo que aparentemente seja muito complexo. Então, sempre foi a natureza, a forma que eu encontrei de ensinar as pessoas. Isso veio justamente quando eu fiz ali perto de 30 anos, 29, 30 anos de idade, que eu me interessei por fundos imobiliários e já começando a dar aula em pós-graduação, eu começava a viajar o Brasil todo. E ao viajar o Brasil todo, eu tinha a oportunidade de conhecer os imóveis. E uma coisa linkou com a outra. Eu já falava de fundo imobiliário, eu já gostava do conceito de renda passiva, já tinha um capital interessante, já que a renda passiva já era representativa. E aquele conceito de dividendos de ações me agradava muito, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E aí, quando eu encontrei os fundos imobiliários, coincidentemente, começando a viajar o Brasil todo, uma coisa ligou com a outra, e aí foi ganhando tração e a carteira foi só aumentando justamente porque eu me identifiquei com o fundo imobiliário. E até respondendo uma subpergunta sua, eu quero deixar aqui um recado para todo mundo, de que acho que não existe carteira certa, carteira errada, não existe Perfeito. Produto certo e produto errado. Uma comparação que eu gosto de fazer, mania de professor, quando você está num parque, e você está ali andando, outros estão andando mais rápido, outros estão fazendo uma marchazinha atlética, outros estão trotando, outros estão correndo um pouco mais rápido, outros correm e para. Outros estão simplesmente fazendo uma caminhada, um senhorzinho de idade, só fazendo uma caminhada assim, só para realmente sair de casa, arejar um pouco a cabeça. Ali não é você contra ninguém. Ali não tem a caminhada certa, a corrida certa, a corrida errada. Ali é você contra você. É a sua disciplina de conseguir fazer a coisa acontecer. Então, por isso que eu me identifiquei muito com o fundo imobiliário, porque eu me questionei, por que eu preciso ter tantas coisas, sendo que eu não consigo realmente ficar tranquilo com meus investimentos? Aí, quando eu fui indo para os fundos imobiliários, eu fui me identificando muito com o produto, e aí eu comecei a me aproximar mais das pessoas, no primeiro momento, amigos, e aí eu fui conversando com todo mundo, as pessoas foram se identificando com o que eu falava, com o que eu escrevia, até que veio o projeto da Suno, 2017, 2018, e aí deu no que deu, que a gente conseguiu uma abrangência bem maior junto às pessoas aí que investem. Então, a história resumida é essa. É isso que o Baroni falou, eu acho muito importante, porque a gente sempre recebe perguntas, acredito que você e o André também. Ah, Carol, mas qual o melhor investimento para mim? Qual investimento que eu vou ganhar mais dinheiro? E o que o Baroni falou é claramente que depende do seu perfil, né, de investidor. Porque tem pessoas que acabam tendo muitas ações, de repente não é o perfil da pessoa. Então, antes de investir, saiba o seu perfil. Se você é mais conservador, se você corre mais riscos, né, André? Porque isso é importante. A gente viu pessoas, quando a bolsa caiu, se assustarem muito. E, de repente, entrou com os 2 pés e não era o perfil da pessoa, né? É o que o Baroni falou. Cada um tem um tipo de perfil. Tem o cara que gosta de correr uma maratona. Tem um cara que gosta de andar, caminhar.
O importante é aquilo, é você com você mesmo. Você tem que entender qual é o seu perfil de investidor. Agora, Baroni, nós saímos de 70 mil investidores, né, se eu não estou errado, para 1,5 milhão de investidores nesse mercado de fundos imobiliários. O que você acha que motivou essa enxurrada de pessoas investidoras, novos investidores em fundos imobiliários, de 3 anos para cá? Excelente pergunta. A simplicidade e o entendimento do produto. Acho que esse foi realmente o grande gatilho. Porque o brasileiro, historicamente, ele gosta de imóveis, André. Sim. Porque o imóvel, ele passa uma coisa que é o senso de proteção Sim. e, ao mesmo tempo, a geração de fluxo de rendimentos. E o fundo imobiliário, ele carrega características assim, muito democrático. Você acabou de falar, né, que a corretora, a Toro, não cobra nada, zero de taxa de corretagem, custódia também deve ser, certamente será zero também. Você tem hoje relatórios gerenciais extremamente interessantes que pode fazer com que o investidor consiga se aproximar ainda mais do produto. Você pode passar na porta, opa, conheço esse shopping, nossa, esse prédio aqui na Paulista, esse prédio aqui na Faria Lima, esse galpão aqui na beira da estrada. Então ele aproxima, né? O capital fica próximo do investidor. Ele se sente mais parte do negócio. Por isso que a indústria de fundos imobiliários é a indústria mais ativa que existe. Você, na sua introdução, falou da importância que eu tenho no mercado, mas tem outras várias pessoas também importantes, porque nós temos muitas vozes ativas, diferente de todos os outros mercados. Porque nós somos essencialmente maratonistas. E aí, esse senso de coleguismo fez com que o mercado chegasse onde ele chegou. Então, assim, quando você conversa com as pessoas que produzem conteúdo, outros analistas, outros influencers, enfim, os participantes do mercado, eles são muito próximos, são amigos. Quando a gente se encontra, é muito papo. A gente vai para evento, tivemos um evento aí recentemente, né? E assim, é muito bom porque as pessoas estão engajadas no mesmo propósito, que é sair de 70 mil para 1,5 milhão, é um número que impressiona, mas nós somos 220 milhões de brasileiros. E aí eu acho que nós temos uma avenida ainda muito grande para ser preenchida Com e certeza. de maneira democrática, né? O fundo imobiliário, ele é muito democrático. Então, com pouco dinheiro, você consegue acessar uma carteira bem diversificada. Posso só dar um passo para trás, para não deixar uma ponta Claro, solta? com certeza. Você Baroni. falou de perfil na sua resposta, né? O André até complementou. Eu vou adicionar uma pimenta nesse prato aí. Eu acho que além do perfil, você tem também que respeitar o seu círculo de competências, que é o que realmente você entende. Tá? Então, assim, se eu te convidar agora para vamos investir em soja, em milho, em café, em gado, sei lá, repente não é sua moedas praia, né? virtuais, em casas de veraneio, em flats, se eu começar a abrir demais o leque de possibilidades, porque o mundo tem uma infinidade de placas de energia, então o mundo tem uma infinidade de possibilidades de investimento. Respeite o seu perfil, mas respeite também o seu círculo de competências, que é aquilo que você entende. Por isso que eu puxei o gancho para concluir a sua pergunta. Nós temos 1,5 milhão de brasileiros porque as pessoas gostam de imóveis, elas entendem, elas se sentem mais confortáveis, né? mais próximas. Agora, Baroni, você acha que é saudável a pessoa diversificar a carteira, ou seja, ter fundos imobiliários, ações do exterior? Porque, assim, tem muita gente que fala, só vou investir em fundo imobiliário, ou só vou investir em ações. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que, assim, o que manda a lei, né, o que manda o figurino, o que manda o entendimento coletivo é que você tem que ter realmente um nível de diversificação que te deixe bem protegido em diversas classes. Isso é o que realmente entende-se como mais correto. No entanto, voltamos ao ciclo de competências. Você também se arriscar a montar uma carteira de ações só porque te disseram que é importante, eu acho um pouco temerário. Então, qual é a dica que eu dou para essas pessoas? Se você quiser ter uma carteira mais focada em fundos imobiliários, porque você quer ter uma renda passiva mais consistente, existem formas bem práticas, baratas e inteligentes de você investir através de ETFs. Você pode se expor ao mercado internacional. Porque o ETF, por exemplo, ele é uma gestão ativa, né? Sim. Então ele Tem não alguém ali cuidando, ele não né? é tão passivo. Não, mas ele não é tão passivo quanto parece. Se você olhar a composição do SP500 hoje, é muito diferente da composição do SP500 de 10, 15 anos atrás e certamente será diferente daqui 10, 15 anos. Então, para aquela pessoa que está angustiada, tipo, eu preciso diversificar um pouquinho mais, mas eu não entendo muito, hoje você tem produtos que te permitem fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, não se sinta muito incomodado de ter um pouco mais de concentração, desde que você tenha também as suas reservas. O meu maior medo é quando eu falo assim, eu só tenho fundo imobiliário. Tá, mas calma. Você tem majoritariamente fundo imobiliário, mas você tem as suas reservas, você tem a sua liquidez de caixa. A minha carteira, ela é muito clara, assim, né? Ela tem o que eu chamo de renda passiva,
que é a primeira linha da tabela, que é aquela que está exposta a fundos imobiliários majoritariamente, mas pode ser empresas, não tem problema nenhum. Quem está nos assistindo aí, se tiver uma identificação com ações, não tem problema nenhum. Então eu gosto de chamar de renda passiva. É a carteira previdenciária, é a carteira de dividendos, de rendimentos. Essa é a renda Com passiva. longo prazo, né? Com olhar de longo prazo. Olhar sempre de longo prazo. Essa é aquilo que eu falo que ela não foi feita para ser acessada diretamente. Ela foi feita para ser para te beneficiar através dos dividendos. Por isso que ela chama renda passiva. Ponto. A segunda linha da minha tabela é o que eu chamo de reservas. Eu sei que as pessoas gostam de rotular. É reserva de emergência, é reserva de oportunidade. Eu chamo de reservas. Reserva é reserva. Quando o seu carro entra na reserva, acende a luzinha lá, ele não fala que você só pode ir para aqui ou para ali. É reserva. Você tem, sei lá, 20, 30 quilômetros para andar, mas é para onde você precisar ir, tá? Então, eu chamo de reserva que eu acho que um número saudável, 10, 15% do seu patrimônio líquido, é um número bom. Eu já pesquisei muito qual que seria um número ótimo, eu não encontrei. Mas um número bom de tudo que eu li, 10, 15% do seu patrimônio, tá bom. E uma outra posição um pouco menor, que eu chamo de posição de caixa, que é aquele CDB rápido que você acessa, vai e volta na conta, liquidez diária, bem remunerado ali. Essa é aquele para... Não é para reserva de emergência só, né? Como o pessoal gosta de falar. É para tudo. Então, apareceu uma oportunidade agora no mercado, é com esses... Você tem ali o dinheiro Isso, de então caixa, assim, né? com mais, 2, 3, 5% do seu patrimônio, nesse tipo de acesso rápido, resolve os problemas que você precisa. Então, eu falo, Carol e André, que investir é um estado de espírito. O que me dá angústia é ver as pessoas investindo e mal. Sim, Horas. Tá e alguma coisa... perdendo tudo, né? É às como se vezes. tivesse com a sensação de estar fazendo alguma coisa errada, como se estivesse sob pressão, como se estivesse buscando a resposta do melhor ou pior. Não esqueçam de voltar na historinha do bosque lá, de você passeando. Não existe a caminhada certa. Você está ali por você. Se para mim aquele ritmo de caminhada é o que me faz bem, que me deixa bem, que me conduz... Segura, É né? isso. Você não precisa sair correndo atrás do cara que passou correndo por você. Sabe aqueles caras que têm um ritmo de corrida? Entendeu? Se comparar, porque às vezes é isso aí que dá problema. E às vezes Exato, é um erro exato. Então grande. é você contra você. O que é que vai deixar essa caminhada saudável? É justamente a disciplina, a rotina e você fazendo sempre. Então a carteira certa, na minha visão, é essa composição: renda passiva, reserva e caixa. Aonde você vai aplicar é dentro do seu perfil que você colocou e do seu ciclo de competências. Aí, se para você renda passiva é mais amplo, tudo bem, tá? Então, é uma maneira que eu acho que deve funcionar para a maioria das pessoas. Só para concluir a sua resposta. Eu já conheci pessoas extraordinárias, que tudo que você pergunta para elas sobre empresas estrangeiras, elas conseguem responder. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas que eu já conversei, porque eu sou um professor, e o professor, Sim. ele conversa com as pessoas. Muitas das coisas, a resposta está nas pessoas, né? Então, eu já percebi que muitas pessoas são, na verdade... analistas de cotação, eu diria. São entendidos de cotação. Por que você comprou essa empresa? Porque estava barato, o preço era 20, caiu para 10. Estou dando um exemplo aqui hipotético. Ela, na verdade, ela não conhece a essência da empresa. Ela não estudou a essência daquele negócio. Ela não sabe falar 2 minutinhos sobre aquele negócio em si. Então, ela se esconde atrás da diversificação, que é o conceito de pulverização. Diversificação, ela tem que ser seletiva. Quando eu, técnico de futebol, vou levar jogadores para uma seleção, é uma diversificação seletiva, porque senão é um time catado. Sim. Sim. Então, a diversificação seletiva é quando você monta o time de acordo com aquilo que você entende e taticamente monta. Não existe a seleção perfeita. Se nós pegarmos eu não vou saber te dizer, mas os 10 melhores técnicos de futebol do mundo e falar, monte uma seleção mundial. Quem vai ser o goleiro, quem vai ser... Eu tenho certeza que vai ficar diferente. Com certeza, porque cada um tem uma estratégia. Vocês né? dois são irmãos, né? Uhum. A gente tem estratégias diferentes. Sim. Eu duvido Totalmente. que as carteiras de vocês são iguais. Não. São bem Olha. diferentes. Eu sou mais agressivo, a Carol já é um pouco mais... Agora, qual que é o mais certo, qual que é o conservador. errado? Não existe. Então, perceba, eu estou tentando aqui passar para vocês e transbordar não só de fundo imobiliário de investimentos como um todo, de que investir é um estado de espírito e você tem que tirar essa responsabilidade sua de que você está fazendo a coisa certa ou errada. A coisa certa é investir naquilo que você conhece minimamente. Entendeu? Sim. E o errado é investir naquilo que você não conhece nada. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.